Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Nós vamos dar sequência à exposição do Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 9, e nós vamos meditar do verso 33 ao verso 37. Marcos 9, 33 ao 37, palavra do Senhor para os nossos corações. Marcos 9, 33 ao 37. Eu vou ler aqui na versão da Bíblia do púlpito, aqui da nossa igreja, que é a ARA, Almeida Revista e Atualizada, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor, Marcos 9, 33 ao 37. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorrias pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Curva a sua fronte, vamos orar, vamos pedir ao Senhor para falar o nosso coração, para nos instruir nesta noite, à luz da sua palavra. Ó Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. A tua palavra foi lida e agora ela encontra-se aberta diante de nós para a nossa reflexão, para a nossa instrução, para a edificação da tua igreja. E eu sou carente, Senhor, da iluminação do teu Espírito, da direção do teu Espírito, para falar somente aquilo que vem do Senhor para o coração da tua igreja. Fala conosco, Senhor, o que nós precisamos ouvir, e não pura e simplesmente o que nós queremos ouvir. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta para a gente considerar o texto sagrado. Meus irmãos, tem uma frase que eu tenho repetido aqui na igreja, em várias mensagens, e que é extremamente importante para nós, principalmente num texto como esse. Texto sem contexto é pretexto para a heresia, para o erro. Toda vez que nós lemos um texto da Bíblia, nós devemos levar em consideração o contexto no qual ele está inserido. Principalmente esse aqui, porque se você não entender o contexto, você não vai entender o texto que nós acabamos de ler. O impacto dele vai ser menor na sua vida. O contexto é que Jesus está indo para Jerusalém. E ele já havia avisado mais de uma vez para os discípulos que ele iria para Jerusalém, iria ser entregue pelos principais sacerdotes, pelas autoridades, iria estar na mão desses homens, ele iria ser julgado, ele iria sofrer na mão desses homens, de homens ímpios, pecadores, e ele morreria, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar, e os discípulos não conseguem entender isso que ele está dizendo. Versos 30 a 32, Jesus fala mais uma vez desse contexto do sofrimento dele, da paixão dele, de tudo aquilo que iria acontecer com ele em Jerusalém. E diz o texto aí no verso 32, que eles, os discípulos, os apóstolos, aqueles que seguiam o Senhor, eles, contudo, não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. Eles não
tinham a mente aberta para entender o que Jesus estava dizendo. E nós não somos diferentes dos discípulos. Nós não somos melhores do que eles. Nós também fazemos a mesma coisa. Pois bem, levando em consideração esse contexto de que ele está indo para Galileia, levando em consideração o contexto que do verso 30 a 32, ele está falando mais uma vez do seu sofrimento, da sua morte, da ressurreição, e os discípulos não compreendem aquilo que ele está dizendo, aí entra o verso 33, para que a gente possa começar a expor o texto que nós lemos. Olha o que diz o verso 33, com a sua Bíblia aberta, por favor, conferindo o texto sagrado. Tendo eles partido para Cafarnaum, entrando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorrias pelo caminho? Jesus está passando pela Galileia, ele não tem o propósito de ficar algum tempo ali na Galileia. Ele chega em Cafarnaum, que foi o seu quartel-general, o quartel-general do ministério de Jesus, onde Jesus também fixou residência. Mas ele tem um propósito, ele não pode parar aqui. Ele está tendo um retiro assim, meio que espiritual com os discípulos. Ele não quer ir para a multidão, ele vai para uma casa e ele está com os seus discípulos. Desde os textos anteriores nós vemos que Jesus, à medida que ele está indo para Jerusalém, ele vai fazendo um intensivão com os discípulos, trazendo instruções, informações, ensinos para os discípulos. Chegando em Cafarnaum, estando eles em casa, eles vinham caminhando e agora estão em casa, diz que naquela casa Jesus interroga os discípulos. E qual é a interrogação dele? Qual é a pergunta dele? De que é que discorries pelo caminho? O que é que vocês vinham conversando pelo caminho? Veja bem, Jesus é Deus. E como Deus, ele é onisciente. Ele tem o atributo da onisciência. E como Deus onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Então ele pergunta, em determinados momentos, aquilo que ele já sabe. Ele já conhece. Jesus também é homem, 100% homem. E em alguns momentos no Evangelho, Jesus faz perguntas que ele não sabe a resposta. E eu não estou dizendo nenhuma heresia, não. Ele fala de algumas coisas que ele diz que não sabe, como, por exemplo, a sua vinda, a data da sua vinda. Só o Pai sabe. Por que ele não sabe? Porque a natureza divina ainda não tinha comunicado à natureza humana aquilo ali. E há determinados momentos em que Jesus pergunta, em que Jesus afirma, e ele sabe a resposta porque ele está vendo o contexto, ele está vendo a situação. Então são 3 possibilidades. A primeira, ele pergunta e ele já sabe, e como Deus ele já sabe. Como homem, ele pergunta e não sabe, mas ele tem a impressão do momento. E como homem ainda, 100% homem, ele está perguntando porque ele não sabe. Ele quer a resposta, ele quer entender, apesar dele estar ali naquele contexto. O que é interessante é que no Evangelho de Marcos, você tem pelo menos 14 vezes Jesus perguntando alguma coisa aos discípulos. Dessas 14 vezes, 13 delas, as perguntas de Jesus têm um tom de censura, de reprovação. Somente uma vez, que é quando ele pergunta: que diz o povo ser o filho do homem, que não tem um tom de censura. Então aqui, mais uma vez, a pergunta de Jesus é uma pergunta que por trás dela tem sim uma reprovação, uma censura aos discípulos, ao que eles vinham fazendo. Veja a pergunta de Jesus. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, ele agora está numa casa, interrogou os discípulos: de que é que discorrias pelo caminho? Eles estão caminhando, atravessando a Galileia, chegaram em Cafarnaum,
Naquela caminhada, com certeza Jesus deu uma adiantada, os discípulos ficaram mais para trás um pouquinho, e lá atrás eles vinham conversando, cochichando talvez. E quando eles chegam, Jesus toma a dianteira da pergunta. Há um texto no Evangelho paralelo aqui, Mateus ou Lucas, que coloca também os discípulos levantando perguntas a Jesus. Mas aqui Jesus tomou a dianteira. E ele diz: de que é que discorris pelo caminho? O que vocês estavam conversando pelo caminho? Qual era a conversa? Aí o texto diz assim: mas, olha esse mais que é extremamente importante, mas eles guardaram silêncio. E por que eles guardaram silêncio? Porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Eles guardaram silêncio por alguns motivos. O texto está colocando aqui que eles guardaram silêncio porque pelo caminho eles vinham discutindo sobre quem era o maior. Mas esse silêncio deles tem dois pontos principais. O primeiro, vergonha. Eles estão envergonhados porque eles vinham conversando sobre quem era o maior, e agora Jesus fez a pergunta emblemática, constrangedora para eles: o que vocês estavam conversando no caminho, discorrendo pelo caminho? A segunda coisa que a grande maioria dos exegetas, dos estudiosos do Novo Testamento entendem, é que o silêncio deles é um silêncio como que reafirmando o que eles vinham conversando. Eles se ampararam naquilo que eles estavam conversando. Eles haviam conversado sobre quem era o maior. E quando Jesus pergunta para eles, eles não só ficam envergonhados, mas eles reafirmam aquilo que eles vinham conversando. Agora, qual é o problema aqui, meus irmãos? Qual é a grande questão desse texto, para a gente já começar a entender o texto e aplicar para nós? É que esses discípulos estão tratando de grandeza, de preeminência, de quem é o maior, quem é o líder, quem é o cabeça, quem vai ser a pessoa mais importante. E eles estão conversando isso, meus irmãos, num contexto que Jesus acabou de falar do seu sofrimento. Jesus acabou de falar da sua morte. Jesus acabou de falar do seu sofrimento. E agora estes homens, de forma insensível, uma insensibilidade terrível, eles esquecem o que Jesus acabou de dizer e eles começam a falar sobre quem é o maior. Jesus está pensando em autossacrifício e eles estão pensando em autopromoção. Jesus está falando de dor, de morte, de sofrimento, de angústia, e eles estão falando de cargos de confiança, de status quo, eles estão pensando em grandeza. Em grandeza. Você já pensou que coisa sinistra? Que coisa terrível? Jesus está falando do seu sofrimento, da sua obra, e eles estão pensando em grandeza, em coisas deste mundo. Eles estão com uma mentalidade mundana, secularizada, materialista. Mas tem outra coisa a mais. Porque talvez você pode perguntar assim: mas pastor, por que eles estão discutindo isso? Por que eles caíram nessa situação? Por uma razão muito simples, que nós também já falamos aqui na exposição do Evangelho de Marcos. Eles tinham uma visão do reino de Deus equivocada. O judeu da época de Jesus, e não é diferente nos dias atuais, eles têm uma visão de um reino de Deus, um reino político, um reino humano, um reino social, bélico, econômico. A grandeza para eles seria a restauração do reino da época de Davi, de Salomão,
toda aquela beleza de Israel. Então eles tinham uma visão de que o Messias, quando o Messias viesse, o enviado de Deus, ele restauraria o poder econômico, bélico, político da nação de Israel. E se Jesus é o Messias, como ele revelou que era, eles não têm uma visão de um Messias sofredor, de um Messias que está sofrendo. Eles têm uma visão de um Messias que vai entrar em Jerusalém, vai sentar no trono de Davi, vai juntar o povo, vai fazer guerra contra o Império Romano e vai restaurar o poder de Israel, a independência de Israel. É essa a visão de reino que eles têm, uma visão humana, política, materialista, completamente equivocada da visão do reino de Deus que o Senhor Jesus coloca para nós. Por isso que eles estão vindo no caminho, quando Jesus disse que vai para Jerusalém, e que vai morrer, e que vai ressuscitar, eles não entendem isso, mas eles entendem que Jesus é o Messias, e que ele vai para Jerusalém, e que ele vai fazer guerra, e vai instaurar o reino. E a grande pergunta é, quando esse reino for instaurado, qual de nós vai ser o maior nesse reino? Será que nós vamos estar no primeiro escalão? Será que nós vamos ser ministros no reino de Deus? Será que nós vamos estar na prateleira de cima? E do grupo aqui, quem é que vai ser o mais importante, o mais destacado? A pessoa que vai ter mais preeminência? É essa a visão, meus irmãos. É essa a visão. E é uma visão equivocada. Porque está confundindo o reino de Deus, que é um reino espiritual, que é um domínio espiritual, com um reino humano, político, secularizado e materialista. Mas como eu disse, meu querido irmão, minha querida irmã, não julgue os discípulos precipitadamente, porque nós não somos diferentes deles. Via de regra, nós pensamos no reino de Deus e nas coisas de Deus como um trampolim para a gente conquistar poder. Poder político, poder social, destaque, honras. E é interessante que os falsos profetas, os falsos pastores, as falsas igrejas, elas trabalham isso muito bem. Elas destacam isso muito bem. Elas começam a vender para nós a ideia de que o reino de Deus é aqui. E de que o reino de Deus é você não ser cabeça, é você não ser cauda, mas ser cabeça. É você não estar na prateleira de baixo, mas estar lá em cima. É com Cristo vencer e vencer e vencer e vencer. Se você tiver Jesus na sua vida, você vai ter e vai comer o melhor dessa terra. Essa é a ideia que tem sido passada nas igrejas, que tem sido ensinada nos púlpitos, que tem sido pregada a cada dia. Não é um reino espiritual, mas é um reino humano, político. E isso é completamente fora da palavra de Deus. Esses discípulos estão pensando em grandeza, em honra. E meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Como eu disse, nós não somos diferentes dele. Todo ser humano tem um senso de grandeza, de importância, de honra, de querer ser o melhor. Todo ser humano, eu e você. Dale Carnegie, no livro dele, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um livro muito importante, eu já li, já dei de presente, é um livro interessantíssimo. Ele ensina como lidar com pessoas. Ele diz que o ser humano ele tem um senso de importância muito grande. Todos nós nos sentimos importantes, grandes, queremos ser maiores do que os outros, melhores do que os outros, saber mais do que os outros. E talvez você diga assim, não, pastor, eu não. Você está aqui, você é crente demais, você está me assistindo, você é crente demais. E você diz, eu não, eu sou humilde, eu tenho orgulho da minha humildade, pastor. Eu sou tão humilde que eu tenho orgulho da minha humildade. Eu não tenho esse problema aí não, tem não? Dale Carnegie diz, quer ver como o ser humano ele tem um senso de importância e ele só pensa em si e ele quer dar destaque para si?
Vamos dizer que eu pegasse, chamasse vocês aqui, todo mundo que está aqui à frente, no púlpito. Vamos tirar uma foto. Tiramos uma foto. Quem é a primeira pessoa que você vai procurar na foto para ver se saiu legal? É o pastor? Quem é a primeira pessoa? É você. E se de repente você olhou na foto, são 200 pessoas que tem aqui na frente, você olhou na foto e você achou que não saiu legal na foto, você quer que todo mundo volte para tirar a foto de novo, por causa de você. 199,9 ficou legal, todo mundo ficou a coisa mais linda do mundo, mas você saiu com a gravata um pouquinho de lado, ou o cabelo um pouquinho assanhado, volta, porque tem que tirar a foto, eu tenho que sair bonita. Mas aí o outro saiu feio. Não, o outro não interessa não, o que interessa é eu. E meus irmãos, o mundo usa isso da forma mais esdrúxula possível. Ele sabe explorar isso de cada um de nós. Tanto o mundo secular como o mundo religioso aí, essas arapucas com nome de igreja, sabe muito bem usar esse senso de importância que você tem de querer ser o maior. Por isso que ele diz assim, dê 100 que Deus vai lhe dar 1000. Por isso que ele diz assim, venha para cá que sua vida vai mudar. Se você era um Zé Ninguém, você vai se tornar o chefe, você vai se tornar o dono da empresa. Eu dizia de manhã, por que algumas igrejas tradicionais não crescem como outras chamadas igrejas? Você tem uma igreja tradicional, uma igreja batista, presbiteriana, luterana, igrejas sérias que pregam a palavra de Deus de acordo com o seu contexto gramático histórico, pregação bíblica expositiva, e aí ela passa 30, 40, 50 anos, 100 membros, 200 membros, é aquele grupo pequeno. Aí abre uma frente ali na esquina com o nome de igreja, às vezes não bota nem nome de igreja, a comunidade não sei o quê, nomes completamente estranhos. E quando você vai ver, primeiro só abre em lugar assim de destaque. E já abre assim com poltrona, já abre com jogo de luz, com equipamento de primeiro mundo. E quando você vai ver, tem 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Só que quando você coloca a lente mais a fundo, você vê que o que é ensinado ali não é o evangelho, mas o que é ensinado ali é simplesmente massageio do ego humano. É lidando com esse senso de importância do ser humano. É fazendo cócegas no orgulho humano. É dizendo o que o povo quer ouvir, o que o povo gosta de ouvir, o que o povo almeja ouvir. Venha para cá que você vai ter casamento, venha para cá que você vai ter carro bom, que você vai ter casa nova, que você vai ter emprego, que você não vai sofrer, que você não vai ter isso, não vai ter aquilo. Alguns agora na pandemia, venha para cá que você vai tomar água milagrosa e você vai curar o Covid, aí o miserável pega a Covid, vai para a UTI. A água não serviu. Mas as pessoas vão para esses cantos, porque elas têm no coração um senso de importância, de querer ser o maior. E quando pensam no reino de Deus, não estão pensando no reino espiritual, mas estão pensando no reino humano, político, é projeção. Eu quero me projetar. Meus irmãos, durante muitos anos no Brasil, a igreja evangélica ela foi tratada como escória na sociedade. Era um pequeno grupinho, eram os bíblias, os bodes, mas a igreja cresceu. E esse crescimento exponencial trouxe muita coisa ruim. Por exemplo, hoje tudo é gospel, há um mercado gospel. Então tem muita gente aí usando o nome de igreja, usando o nome gospel, simplesmente para ganhar dinheiro e crescer às custas dos incautos. Ele quer ser o maior, e ele descobriu que ele consegue dominar um grupo e se destacar sobre aquele grupo. Então era isso que estava acontecendo com os discípulos, um reino humano. Eu preciso ser o destaque, eu quero ser o maior. E Jesus vai na ferida. De que é que discorrias pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho eles
haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Você tem querido ser o maior, meu irmão? Você está querendo ser o maior na sua profissão? Você está querendo ser o maior no ambiente da igreja? Você está querendo ser o maior nesse mundo? O maior escritor, o maior cantor, o maior pregador, o maior não sei o quê? Você já viu que hoje todo mundo quer ser rei? Ninguém quer ser servo? É rei da cocada, rei do pastel, rainha do chocolate. É só rei, só tem rei. Ninguém quer ser servo. É só rei. Servo nada, servo é um negócio que não dá certo não. Então é rei. E o diabo usa isso para nos destruir. Agora, olha o que Jesus vai fazer com esses homens. E ele, Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhe disse. Preste atenção aqui, meus irmãos, que quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos que ler com reflexão, com acuidade. Nós temos que ler olhando o texto, meditando no texto e procurando entender o texto. Quando você lê no português, não passa a solenidade que a cultura judaica tem aqui. Porque o que está inserido aqui? Olha o que o texto diz. E ele, que é Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse. 3 coisas interessantes aqui. Primeiro, Jesus se assenta. Na cultura judaica, quando o mestre ele se assentava, ele estava querendo dar destaque àquilo que ele iria ensinar. Geralmente os mestres, os rabinos, eles ensinavam andando, caminhando com os seus discípulos. Jesus vinha caminhando com os discípulos e ensinando a eles. Mas quando ele queria chamar a atenção para um conteúdo específico, para um princípio específico, o que ele fazia? Ele se assentava. E quando ele se assentava, era como se ele estivesse dizendo assim, presta atenção no que eu estou dizendo agora, porque isso aqui vai cair na prova. Isso aqui é importantíssimo. Tudo que eu falei é importante, mas isso aqui é importantíssimo. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Era uma atitude solene do mestre para com os discípulos. Ele se assentava para ensinar. Mas não só isso, ele assentou-se e ele chamou os discípulos. Olha como é que diz o texto. E ele, assentando-se, chamou os 12. Senta aqui. Eles já estavam com ele, já estavam dentro da casa, já estavam ali, mas ele assentou-se e ele chama eles e diz, senta todo mundo aqui, vamos começar tudo de novo. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Vamos começar do zero praticamente. Porque os discípulos eram como nós, difícil de entender as coisas de Deus. Lerdos para entender as coisas de Deus. Então o Senhor diz, vamos fazer o seguinte, senta aqui todo mundo comigo e vamos aprender aqui um princípio que eu quero deixar para vocês do reino de Deus. E aí diz o texto que ele disse para eles. Ele vai dar uma palavra inspirada, autoritativa para aqueles discípulos e para cada um de nós. E qual é a palavra que ele vai dar? Ele vai mostrar, meus irmãos, que o reino de Deus é totalmente diferente do reino dos homens. Que o reino de Deus, ele é um reino cuja pirâmide está invertida. Que o reino de Deus é tão diferente, que no reino de Deus, se você quer ser senhor, você tem que se tornar servo. Se você quer ser grande, você tem que ficar pequeno. Se você quer ter destaque, você tem que ser servo de todos. Que no reino de Deus nós não existimos para ser servidos, mas para servir e dar a vida pelos nossos irmãos. E aí está a nossa grandeza. O que ele diz?
E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Ele está dizendo: preste atenção no que eu estou dizendo para vocês. Vocês vinham conversando pelo caminho sobre quem é o maior no reino dos céus. Quem vai ser o maior no reino de Deus? Vocês vinham conversando sobre grandeza, honras, preeminência. Pois eu tenho uma palavra para dizer para vocês: se você quer ser o primeiro, você será o último. E você deve ser servo de todos, escravo de todos, servir a todos. E ele deu o exemplo disso. Porque Paulo coloca em Filipenses, e nós estamos vendo aqui na exposição de Filipenses, lá no capítulo 2, a partir do versículo 11, ele diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, que era a pior morte que alguém poderia morrer. Aí diz: mas Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. No reino de Deus, aquele que se humilha, aquele que se torna servo, e servo de todos, é esse que vai ser exaltado, que vai ser honrado, que o Pai vai colocar em lugar de destaque. Agora, se você quiser ser grande, meu irmão, aí se prepare, que Deus vai quebrar você. Deus vai triturar você, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Ninguém. Então Jesus diz: olha, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. De todos. Como eu disse, nós queremos ser rei, mas nós não queremos ser servos. Mas no reino de Deus a pirâmide está invertida. Você tem que ser servo. E servo não só dos bacanão, não. Servo de todos, das pessoas mais simples da igreja, das pessoas mais simples da sociedade. Você deve se tornar um servo dessa pessoa. Não é ela que vai lhe servir, é você que vai servir a ela. É servo. Ah, pastor, mas eu sou doutor, eu sou engenheiro, eu sou isso, eu sou aquilo. Você pode ser o buraco da bolacha creme crack. Se você é crente em Jesus Cristo, você é servo de todos. De todos. Você pode ser doutor, engenheiro, PhD, DDD, como diz Augusto Nicodemos, TNT, lá fora, meu irmão. No reino de Deus você é servo, e servo inútil. Servo inútil. Você tem que ser servo de todos. Então, baixa a bola. Tire esse senso de grandeza de você, porque você não é absolutamente nada. Você é salvo por graça e misericórdia de Deus. Tem gente tão difícil, meu irmão, que eu falei uma coisa hoje, alguns até se escandalizaram, mas não vejo nada de escândalo. Tem gente tão difícil que eu acho que quando ele faz cocô, cheira a boticário. Ele se acha o tal. Sabe aquela pessoa que solta um pum, ela acha que está soltando assim uma fragrância francesa? Ô, meu irmão, baixa a bola um pouquinho. Você acha que porque você tem um carro, porque você tem dinheiro, porque você mora num lugar bom, porque você é isso ou aquilo, você é melhor do que os outros? Não, meu querido. Você não é melhor do que ninguém, não. Se você é crente, se você é servo de Deus, você vai aprender a servir a Deus, e não só a Deus, mas à igreja de Deus, ao povo de Deus, e servir a todos, indistintamente. Eu estou aqui para servir.
Eu estou aqui para fazer diferença na vida do meu irmão. Todos vocês conhecem um pastor muito conhecido no Brasil chamado Hernandes Dias Lopes. O pastor Hernandes é o maior escritor evangélico hoje no nosso país, com mais de 140 obras escritas. É o primeiro brasileiro a escrever um comentário do Novo Testamento completo, e está mais da metade do Antigo. Então vai ser o primeiro pastor a escrever um comentário da Bíblia toda. O primeiro pastor brasileiro, porque tem um comentário de Champlin, mas Champlin era americano. Então o primeiro pastor brasileiro a escrever um comentário completo da Bíblia vai ser o pastor Hernandes. Do Novo Testamento já é. O pastor Hernandes é conhecido no Brasil e fora do Brasil, um dos maiores conferencistas do nosso país e além do nosso país. Eu tenho o privilégio de ter o pastor Hernandes como um amigo, um conselheiro. De vez em quando está no café com o pastor com a gente, né? Assistindo o café com o pastor. Quando ele entra, dá vontade de eu dizer amém. Acabou o café com o pastor, os irmãos vão em paz para o trabalho, pregar com o Hernandes ouvindo. Mas pastor Hernandes é um servo, um homem de Deus. E eu contei aqui duas experiências interessantes que eu vi do pastor Hernandes e que marcou muito a minha vida. Um dia nós estávamos indo de São Paulo para Campinas. Ele é o presidente da LPC, que é a produtora da Igreja Presbiteriana do Brasil, que cuida de toda a parte de vídeo, áudio, internet, o programa de televisão. Ele é o presidente, o diretor-geral da autarquia lá, a LPC. E a gente parou no meio da estrada para tomar um cafezinho, e as pessoas viam o pastor Hernandes ali tomando um cafezinho, aí chegava para tirar foto, reconhecia da televisão, e não queria tirar foto comigo não, que eu não era da televisão, né? Só o pastor Hernandes. Eu estava ali só carregando a mala. E aí, depois que a gente tomou o café, o pastor Hernandes se dirigiu ao balcão e pediu um pão bem grande, assim, e eu fiquei pensando assim, a gente acabou de tomar café, o pastor está pedindo um pão desse tamanho para quê? E no caminho ele me explicou, ele disse, Diogo, lá na LPC o pessoal está esperando, porque todo dia eu levo um pão para tomar café com os funcionários. E quando eu chego lá, a gente toma café junto, é um momento de comunhão, de oração, com todos os funcionários, do porteiro ao cara que grava, que faz a edição do programa, aos pastores que estão lá gravando. Houve uma festa na LPC, um almoço especial lá de aniversário. Sabe quem estava no dia anterior e que ficou cozinhando, lavando, limpando, cuidando, ajeitando, para que quando os funcionários chegassem no outro dia, tivesse tudo bonitinho e eles saíram servindo? Pastor Hernandes e a esposa dele. Não precisa sair isso na televisão, não precisa mostrar, mas isso mostra o quê? Um servo. Ele poderia muito bem sentar numa mesa, como tem muitos pastores bacanas aí, que chega, senta numa mesa e quer ser servido. Ele não quer servir. No dia que o pastor Hernandes veio pregar aqui na nossa igreja, a fila estava dando volta aqui para o jantar de casais. Aí o pessoal, pastor, vá ali na frente, bota o pastor na frente. Ele disse, não, deixe as ovelhas comer primeiro, vamos aqui atrás. Era o último da fila junto comigo. Servo. Isso é atitude de servo, é ser humilde, é servir as pessoas, é saber que você não está na vida para ser servido. Você não é o rei da cocada, você não é o buraco da bolacha creme crack, não. Você é um servo. E se o seu Senhor, Ele disse que não veio aqui para ser servido, mas para servir, quanto mais eu e você. Quanto mais eu e você. Eu fui para São Paulo, para um congresso, e eu ia ficar na LPC, tinha um motorista esperando a gente, estava eu e o Jussi Neto, o motorista levou a gente para a LPC, quando chegou lá, o senhor vai ficar nesse apartamento aqui, que é do pastor Hernandes, o apartamento do pastor, ele disse que o senhor vai ficar aqui. Eu digo, rapaz, e ele vai ficar onde? Não, ele vai ficar no outro apartamento, que é do pessoal aqui que trabalha, tem lá uma cama de solteiro, ele vai ficar. Eu fiquei constrangido, e quando ele chegou, eu disse, pastor, pelo amor de Deus, a gente vai ficar aqui no seu apartamento, cama de casal, tudo. Lá tinha mandado colocar coisas na geladeira. E estava lá eu e o Jussi Neto brincando de rico, né?
E ele disse assim: Diogo, quando eu vou a Natal, você me recebe na sua casa com todo carinho. Eu quero tratar você aqui como um príncipe. Isso faz diferença, meus irmãos, na vida da gente. Quando você vê alguém que está servindo, que está se preocupando com você. Quando você vê alguém que não está se colocando num pedestal, se achando o cara, querendo ser melhor do que todo mundo, querendo ser o maior. Não, por isso que Deus honra, por isso que Deus exalta, por isso que Deus amplia o ministério, por causa da humildade, por causa do serviço. Os discípulos não entenderam isso. Os discípulos não entenderam que a verdadeira grandeza está em você estender a mão para as pessoas, em você ser servo das pessoas, em você estar à disposição na casa de Deus, querer trabalhar. Mas como eu disse, a gente tem a tendência de querer o destaque. As meninas da transmissão, elas aparecem? Não. Quem é que aparece? O pastor de paletó e gravata, pregando diante das câmeras, se tornando conhecido. Mas as meninas que estão trabalhando lá na sala, ninguém vê. Talvez nunca ninguém vai saber. Mas elas estão servindo. E Deus vai honrar o trabalho delas. E Deus honra aqueles que estão servindo sem nenhum interesse de ser o maior, de aparecer, de querer ser o cara. Deus honra esse tipo de comportamento. E isso é o reino de Deus. Que lá fora o cara faz alguma coisa, mas ele quer que o nome dele apareça. Ele quer que o nome dele tenha destaque. Ele quer estar na placa. Ele quer estar no outdoor. Ele quer ser o destaque naquele momento. Igual um colega que tinha no seminário, de uma outra turma, ele ajudava os colegas em trabalho, em pesquisa, alguma coisa. O cara pediu uma informação, um livro emprestado, aí ele ajudava e ele dizia assim: agora quando você chegar lá dentro da sala, diga que foi eu que lhe ajudei. É um miserável. Já perdeu o galardão, meu irmão. Já perdeu o galardão. Agora veja o exemplo que Jesus vai utilizar para reforçar o princípio, para chamar a atenção para o princípio que ele acabou de dar. Ele diz assim, o texto diz: trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Qual é o ponto aqui? Primeira coisa que me chama a atenção, meus irmãos, é que Jesus, como é que diz o texto? Trazendo uma criança, colocou no meio deles e tomando-a nos braços, disse-lhes. Primeira coisa, a criança não tem medo de Jesus. A criança vai para os braços de Jesus tranquilamente. E isso aqui é uma lição para nós. Meus irmãos, nós precisamos ser amáveis, afáveis com as crianças. Nós precisamos, de fato, olhar para as crianças com amor. Às vezes, no próprio ambiente da igreja, uma criança chora, uma criança está um pouco inquieta, e aí os irmãos olham assim. Tem irmão que olha para a criança que parece que vai fulminar a criança, porque está atrapalhando. Eu estou ouvindo aqui a pregação e está atrapalhando aqui. É claro que o pai e a mãe precisam ter sabedoria. Se a criança está zoando muito, está com calor, está com fome, está alguma coisa, tem um berçário, leva ali fora, mas depois traz a criança. A criança é importante, a criança faz parte da igreja, ela é igreja, ela pertence ao reino de Deus, e ela precisa encontrar amor por parte de nós. A criança tem que vir para os braços do pastor, do presbítero, do diácono, dos irmãos da igreja, sem medo algum, saber que ela é acolhida, que ela é amada, assim como ela foi aqui por Jesus. Por isso que ela foi para os braços dele. Agora, outra coisa que eu queria destacar aqui sobre essa questão da criança, é que no contexto judaico e grego, a criança não tinha tanto valor como tem na nossa cultura. Ela tinha valor para os pais, ela tinha valor para os seus genitores, os progenitores, mas não na cultura. Por quê? Porque criança, numa cultura que valorizava o soldado, o guerreiro, o homem de guerra, criança não tinha muito valor.
É, portanto, que o regime da época era um regime pater potesta. Era o poder absoluto do pai. O pai podia até tirar a vida do filho e não tinha nenhum problema. Por que Jesus está pegando uma criança e colocando? Porque a criança aqui é um símbolo de uma pessoa indefesa, de uma pessoa que não tem como retribuir, de uma pessoa que não tem nada a oferecer, que simplesmente precisa do nosso amor, do nosso carinho e do nosso cuidado. E ele não acabou de dizer que nós devemos servir a todos? Então, a criança aqui é um símbolo daqueles que são pequenos, daqueles que são marginalizados, daqueles que não têm nada, absolutamente nada a nos oferecer. É esse tipo de pessoa que nós devemos servir. Não necessariamente criança em si, mas ele está falando aqui de pequeninos, de pessoas humildes, de pessoas simples, de pessoas que não têm nada a nos oferecer, que simplesmente precisam do nosso apoio, que a gente estenda a mão para ela e que a gente faça algo por ela. E como nós estamos para servir, nós vamos servir a ela também. Por isso que ele, tomando uma criança, ele colocou no meio dela e tomando nos braços, disse: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Qualquer que receber um pequenino desse, uma pessoa que não tem nada a oferecer, totalmente indefesa, e servi-la, você está fazendo a mim. Quando você estende a mão para o necessitado, quando você estende a mão para a pessoa simples, quando você faz algo por alguém que não tem condições de lhe retribuir, pode ter certeza, você está fazendo ao Senhor Jesus, você está recebendo o Senhor Jesus, você está no reino de Deus. Agora, o contrário também é verdadeiro. Quando você deixa de servir ao próximo, quando você deixa de servir a pessoa humilde, quando você deixa de servir a criança aqui, não só a criança literal, mas a criança, o pequenino, o humilde, você está deixando de fazer também a Deus. Isso é o reino de Deus. O que Jesus está dizendo é: vocês querem projeção? Vocês querem status? Vocês querem grandeza? Vocês querem o nome aparecendo? Vamos fazer o seguinte, meu querido, vamos servir. Vamos começar a pegar uma toalha, uma bacia e vamos lavar os pés uns dos outros. Vamos começar a servir. Você só quer ser servido, meu irmão? Você só quer sentar e venha. Você só quer ser servido? Quando é que você vai sair do departamento de crítica para o departamento do serviço? Vou dar um exemplo que eu citei no início do culto. Você está vendo algum problema na transmissão? Ao invés de você criticar, você sabe resolver o problema? Você se dispõe a ajudar? Procura as meninas e diga assim: olha, eu gostaria de ajudar vocês. Eu gostaria de me colocar à disposição para ajudar. Porque falar é fácil, meu irmão. Criticar é fácil. Ah, porque o louvor está assim, está não sei o quê. Você entende de louvor, meu irmão? Por que você não se prontifica para fazer? Ou então, por que você nunca se prontificou para fazer? Por que você não se coloca à disposição para ajudar? Tem pessoas, meus irmãos, que só sabem criticar e só sabem querer ser o tal. A gente faz um almoço na igreja. É 2 ou 3 na cozinha. Para lavar prato, para fazer isso, para fazer aquilo. Agora, o que tem de gente para falar se está salgado, se não está, se faltou isso, faltou aquilo. Tem alguns que comem, deixam o prato em cima da mesa, como se todo mundo fosse aqui garçom, empregado dele. E vai embora. Ainda disse que o comer não prestou. Mas ele não se dispõe a vir, a ajudar, a fazer a diferença. E quando você faz a diferença na vida do seu semelhante, você está fazendo para Deus. Você está fazendo para o Senhor Jesus. Há um livro muito interessante que eu li há alguns anos. Alguns criticam esse livro, mas
no todo, eu acho que dá para tirar lições boas. Tem alguns problemas, mas dá para tirar lições para a nossa vida. É um livro chamado Em Seus Passos, o que Faria Jesus. Em Seus Passos, o que Faria Jesus, de Charles M. Sheldon. Muito interessante esse livro. Qual é a tônica do livro, a ideia do livro? Um pastor de uma igreja, ele estava preocupado com o sermão que ele ia pregar no domingo. Pastor que prega todo domingo é um problema, porque você tem que estudar, tem que se preparar, tem que investir tempo. Pregar não é só você chegar aqui, abrir a boca e falar, não, meu irmão. Pregar exige estudo, exige tempo, exige leitura, pegar os comentários, estudar a cultura, a gramática, o contexto, entender o que o texto está dizendo, para você não fazer besteira. Não é só chegar aqui, abrir a boca e ficar falando, não. Você tem que saber o que é que você está falando. E aquele pastor, durante a semana, algumas tarefas, algumas coisas, fez com que ele não tivesse tempo para sentar e estudar. Ele já estava desesperado. Quando chegou no sábado, a mulher dele saiu, talvez para uma reunião da igreja ou para o salão, e aí ele disse, finalmente eu vou ter o tempo para sentar, para estudar e preparar meu sermão com calma, no silêncio, tudinho. O camarada dá até o cartão para a mulher sair para ficar quieto, né? Quando ele senta na sua escrivaninha, a campainha da casa toca. Ele olha lá de cima, no primeiro andar, era um mendigo. E ele diz, brincadeira, numa hora dessa, na hora que eu vou sentar para estudar. Mas desceu, perguntou o que o camarada queria ali, muito apressado, deu um copo com água, o cara liberou o camarada e voltou para estudar. E o tema do sermão dele era que nós devemos seguir os passos de Jesus. Texto lá de Pedro, daí o nome do livro. Que Cristo nos deu o exemplo para que nós sigamos as suas pisadas. Chegou no domingo, ele estava com o sermão pronto, preparado, tudo tranquilo, fez o dever de casa. Quando ele começa a pregar na igreja, quem entra? O mendigo. E o mendigo vem entrando, cambaleando, e daqui a pouco o mendigo desmaia no meio da igreja. O pastor corre, socorre ele, leva para sua casa, começa a cuidar dele, mas aquele homem, ele vem a falecer. Ele estava muito doente. Porém, antes de falecer, ele disse para o pastor a seguinte coisa. O pastor com ele ali, ao lado da sua cama, ele olhou para o pastor e disse assim, você fez por mim o que Jesus faria. E aí é a tônica do livro. Se Jesus, ele estivesse em casa e um mendigo batesse na porta, será que ele sairia para atender? Se Jesus fosse o pastor de Pirangi, como é que ele trataria as ovelhas? É claro que ele é o supremo pastor de Pirangi. Eu estou falando humano aqui. Se Jesus trabalhasse no escritório que você trabalha, como é que ele atenderia as pessoas? Se coloque no lugar. Comece a pensar, é essa a ideia do livro. Mas o ponto é que aquele pastor serviu a um mendigo, a alguém que não tinha absolutamente nada para lhe oferecer. E ele disse, você fez por mim o que Jesus faria. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu concluo essa mensagem desafiando você. Chegou a hora de você aprender qual é a tônica do reino de Deus. A tônica do reino de Deus é que aquele que quer ser grande ou se acha grande, ele tem que ser o menor de todos. Aquele que acha que deve ser servido, ele tem que servir. Aquele que está procurando grandeza, ele tem que entender que ele precisa se humilhar, se quebrantar. Ele precisa descer do pedestal, porque é aquele que se humilha que Deus exalta. Mas quando o homem se exalta, Deus humilha. Deus quebra.
A Bíblia diz que Deus faz guerra com essa pessoa que é altiva, soberba, que se acha o tal. Preste atenção nisso aqui. Se você começar a se achar o rei da cocada, o buraco da bolacha creme crack, a rapadura doce, pode ter certeza, Deus vai quebrar as suas pernas. Deus vai quebrar você. Então, no reino de Deus, nós somos servos, porque o nosso Senhor se fez servo, andou entre nós, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Se o meu Senhor, que é Deus, ele se humilhou a si mesmo, assumindo a forma de servo, e veio não para ser servido, mas para servir, quem sou eu? Quem é você para se achar alguma coisa? Nós precisamos aprender a servir. Tire da sua cabeça essa ideia de ser o maior. Tire da sua cabeça. Se Deus te colocar em lugar de destaque, não é para você botar na sua cabeça de que você é o maior, de que você é bom, é para você glorificar o nome de Deus. Porque se você está ali, é para a glória de Deus. E se você começar a fazer besteira, Papai do céu tira você, porque Ele não precisa de mim, Ele nem precisa de você, Ele tem outros para usar. Então tem pastor que acha assim, essa igreja só vai comigo. Papai do céu diz, chega para cá, Chico, para o andar de cima, chega a cantar aqui no coral celestial, viu? Você não serve mais não, vou botar uma Mané lá, e você vai ver Mané, o ministério dele. Você passou 10 anos na igreja, tinha 50 membros, eu vou botar Mané, e você vai ver Mané a igreja crescer, só para você calçar a sandália da humildade, para você aprender que a glória é minha, que quem faz sou eu, é o Senhor e não nós. Lembra de João Batista? Convém que ele cresça e que eu diminua. Vamos ficar de pé para a gente orar, nos preparando assim para a ceia do Senhor.